Então, uma boa noite novamente, né, a todos, e é um prazer estar com vocês. Amém. O tema dessa noite, deixa eu respirar um pouco até eu cansei, respirar para falar, porque o tema é esse: o justo viverá pela fé, a mensagem que abalou o mundo. E os textos-chave estão em Romanos 1, 16 a 17 e Salmo 46, verso 1. Então vamos abrir as Bíblias nossas em Romanos 1, 16 e 17. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Antes vamos orar, né, para entrarmos no estudo desta noite, né, da Bíblia. E eu gostaria também que vocês orassem um pedido especial. Queremos orar agora também, porque uma tia minha está em tratamento em São Paulo, né, no Hospital Adventista lá, e amanhã vai sair o resultado que ela tem na garganta, que ela está sofrendo, que é a Juracina. Não sei quantos conhecem, do Benedito, vocês orem por eles, né? Que eles estão nessa luta, né? E amanhã sai o resultado, né? Meu tio falou. Vamos orar para que não seja nada grave, né? E que ela possa fazer o tratamento e voltar bem com saúde, né? Oremos. Nosso grandioso Deus, aqui estamos para ler a Tua palavra, estudarmos um pouco dela, que o Senhor nos dê a compreensão do Teu Santo Espírito para compreendê-la, Pai. Amém. Esteja abençoando cada irmão que está aqui, cada irmã. Amém. Abençoe a família deles também. E que eles possam ser fortalecidos pela Tua graça e pelo Teu poder. Amém. Nós pedimos também pela minha tia Juracina, que amanhã será o resultado desses exames, que possa não ser nada grave, meu Deus. Porque o Senhor é o médico dos médicos. Amém. E pode estar curando ela ali e libertando ela dessa enfermidade, Pai. Amém. Para que ela possa voltar com saúde e vida para nós, junto com a família aqui. Amém. Essas bênçãos eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Romanos 1, 16 a 17 diz: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé, pela fé, né? E o Salmo 46, 1, que é muito conhecido, e que foi a base para a criação do hino que a gente cantou anteriormente, do hino Castelo Forte, né? Salmo 46, 1 diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O mês de outubro, irmãos, é um mês muito importante para nós, como adventistas. E alguém poderia me falar o porquê? Por que o mês de outubro é um mês muito importante para nós? Vamos ver, eu gostaria da participação de todos. Por que, irmão? Porque no mês de outubro, dia 22, né, é a data em que houve a pregação dos adventistas, não Sim. da igreja adventista, né, através do Bernie Miller, quando eles pregaram que Jesus viria no dia 22 de outubro de 1844. Na verdade, não era a vinda de Jesus, mas a entrada de Jesus no santuário, no lugar santíssimo. Sim, cumprindo a profecia de Daniel 8,14. Né? Mas vocês sabiam que existe uma outra data, no mês de outubro, que se não fosse ela, o dia 22 de outubro não aconteceria? Alguém sabe informar? Que data é esta? Vamos ver quem está ligado na história. Quem gosta de história vai entender o que eu estou falando. Qual outra data que foi muito importante em outubro também? Porque se não fosse ela, não existiria o 22. A irmã está falando qual que é? Qual que é, irmã? Eu não sei se seria, eu não tenho certeza, mas sobre a justificação pela fé,
Lutero. Isso, chegou no ponto. Né? Justamente essa data. É o dia 31 de outubro. Se não fosse o dia 31 de outubro de 1517, onde Lutero pregou as 95 teses da justificação pela fé, não existiria o 22 de outubro de 1844, porque todos nós seríamos católicos até hoje, estaríamos na escravidão do romanismo, né? Mas graças a Deus, Deus usou esses homens, né, para nos libertar desse jugo da escravidão romana católica, né, no dia 31 de outubro. E eu vou passar para vocês aqui. Foi ele que criou esse hino que cantamos, o hino Castelo Forte, há 500 anos atrás, que demonstrou ali a sua confiança em Deus diante dos problemas, né? Não sei quantos de vocês fizeram, em 2017, todas as igrejas adventistas e as igrejas protestantes comemoraram os 500 anos da Reforma Protestante, né? E ali eu, na época, morava no Mato Grosso, eu me caracterizei de Martinho Lutero, como um padre, e preguei a palavra de Deus ali, contando toda essa história, né? Então a gente teve as celebrações daquele ano de 2017, que eram os 500 anos. Então a igreja adventista, ela fez o quê? Publicou, não sei quantos tem a lição daquele ano, uma lição só sobre justificação pela fé, trabalhando no livro de Romanos, né? E comemorando a questão da reforma protestante, né? A revista adventista também trabalhou só isso naquele tempo. Inclusive tem até a capa de Martinho Lutero aqui na capa da revista. A revista do Ancião também. E naquele ano a igreja também lançou um livro sobre a reforma protestante, uma visão adventista desse pastor aqui, o Glauber. E no livro Grande Conflito, quase metade da história do livro do Grande Conflito, a gente pensa que é só as crenças da nossa igreja. Mas não, mais da metade do livro é só a história do cristianismo e a história da igreja cristã, né, que vem relatando nesse livro aqui. Inclusive tem até aqui nessa parte ilustrada, nesse Grande Conflito que eu tenho, que ele é ilustrado, mostrando aqui alguns capítulos. Por exemplo, Lutero, o homem para o seu tempo, mostra na imagem dele, pregando as 95 teses. Tem outro capítulo aqui, um campeão da verdade, Lutero diante dos concílios da igreja romana, defendendo a palavra de Deus, né? Então, naquele ano, a igreja fez essa comemoração, que a gente muitas vezes só lembra do 22 de outubro, mas esquece o 31 de outubro, que foi o que fez com que nós surgíssemos. Não só nós, mas todas as igrejas protestantes, né? Aí, eu explicando lá, fiz um quadro, na época, de todos os pioneiros da nossa igreja e os pioneiros antes de nós, né? Trazendo desde a época dos valdenses até aos dias de hoje, né? Da igreja nossa, né? Passou pelos luteranos, batistas sétimo dia, presbiterianos, que foram que formaram nós, porque se não fosse esse pessoal, nós não existiríamos. Claro que eles perderam a verdade desse tempo e nós ficamos com a verdade, né? Mas nós devemos uma herança muito grande a esses homens daquele tempo, né? Porque nós somos uma junção de todos eles, né? De batistas sétimo dia, presbiterianos. Vou passar um pequeno vídeo do que foi essa reforma protestante, para quem não conhece, né? E aí nós adentramos mais profundo na mensagem. No dia 31 de outubro do ano de 1517, Martinho Lutero publica 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, criticando alguns aspectos da doutrina católica. E é a partir dessa atitude que se desencadeiam os acontecimentos, hoje conhecidos como Reforma Protestante, um dos movimentos mais significativos que podemos observar na história da Igreja. Quer saber como tudo isso aconteceu? Então é só continuar assistindo a esse vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lu, do canal Lu Ensina, e neste vídeo vamos conversar sobre a Reforma Protestante. Quando, como e por que esse movimento aconteceu. Está preparado? Então vamos lá. Certo, essa reforma ocorreu durante o século XVI. Neste período, toda a sociedade europeia passava por grandes transformações.
como, por exemplo, a consolidação de governos absolutistas, o avanço do conhecimento científico e o surgimento da imprensa. Neste momento, diversas esferas da sociedade estavam insatisfeitas com o posicionamento da Igreja Católica, que era detentora de grande parte das terras, cobrava altos impostos e condenava a cobrança de juros, ato muito praticado pela burguesia. Mas as críticas à Igreja não vinham apenas de fora, não, pois desde o final da Idade Média, vários teólogos como John Whitefield e John Huss levantaram dentro da própria Igreja para questionar práticas que estavam em desacordo com os ensinamentos da Bíblia. Suas críticas eram a adoração aos santos, a corrupção interna da Igreja, a crença no purgatório e, principalmente, a venda de indulgências, prática em que a Igreja cobrava pagamento monetário para conceder perdão aos pecados. Quando a Igreja tinha um objetivo importante, ela realizava uma venda especial de indulgências e incentivava as pessoas a darem contribuições em troca do perdão e da garantia de salvação. Pois bem, a venda de indulgências também foi a principal crítica feita por Martinho Lutero, que era um monge e professor de teologia na Universidade de Wittenberg. E sua insatisfação com essa situação foi reforçada pelo fato de que o Papa ofereceu indulgências para todos que contribuíssem financeiramente para a construção da Basílica de São Pedro. E foi então que no dia 31 de outubro, ele publicou na porta do castelo de Wittenberg 95 teses, criticando algumas práticas da Igreja Católica. Aqui é importante lembrar que o movimento iniciado por Lutero não buscava a separação da Igreja, e sim levantar um debate que combatesse as práticas inadequadas de acordo com a Bíblia. Fato é que as teses de Lutero ganharam destaque, sendo reimpressas e enviadas por todos os cantos da Europa. A reação da Igreja Católica a tudo isso foi hostil, e Lutero foi excomungado em 1521. Neste mesmo ano, ele foi obrigado a apresentar-se diante da Dieta de Worms para debater suas ideias. Nessa ocasião, ele foi considerado um herege. Por conta disso, ele ficou um ano escondido no castelo de Wittenberg, local onde ele traduziu o Novo Testamento para o alemão. As ideias de Lutero foram fortemente abraçadas por muitos no Sacro Império. A base da teologia luterana defende que a justificação ocorre somente pela fé. Assim, não são as boas obras que garantem a salvação de uma pessoa, mas sim a sua fé e o arrependimento mediante o sacrifício de Jesus, ao morrer na cruz pelos nossos pecados. Após Lutero, outros ramos do protestantismo se desenvolveram, como o calvinismo, liderado por João Calvino, que rompeu com a Igreja Católica na França, e o anglicanismo na Inglaterra, quando o próprio rei rompe com a Igreja Católica, mas acaba mantendo muitas tradições do catolicismo, como a hierarquia, cargos eclesiais e sacramentos, o que tornou a Igreja Anglicana um pouco diferente das demais igrejas da Reforma. Provavelmente você pode estar se perguntando, ok, mas qual foi a atitude da Igreja Católica diante do crescimento do protestantismo em toda a Europa? É claro que eles tomaram medidas para conter este movimento e reforçar os princípios católicos. Algumas dessas medidas foram tomadas durante o Concílio de Trento. Entre essas ações, podemos citar a proibição da venda de indulgências, a proibição da circulação de alguns livros e o reforço da ideia da infalibilidade do Papa. Além disso, a Igreja Católica também fundou a Companhia de Jesus, mais conhecida como Jesuítas, que buscavam divulgar o catolicismo pelo mundo por meio das missões de catequese, e também procurou silenciar os protestantes por meio da Inquisição, que perseguia e matava aqueles que os católicos consideravam hereges. Todo este esforço da Igreja Católica para conter o protestantismo ficou conhecido mais tarde como o movimento de Contra-Reforma, já que buscava minimizar o alcance da Reforma Protestante. Apesar de todas essas dificuldades, podemos perceber que a teologia luterana deixou um importante legado para os cristãos até os dias de hoje. Bom, pessoal, se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Hoje Um breve resumo da história, né? Nós muitas vezes, para entendermos hoje, a gente tem que voltar nesse tempo aí, né?
Porque antes era uma única igreja só, que era a igreja católica. Não existia adventistas, não existia batistas, não existia metodistas, né? Que é contra esse sistema. Era somente a igreja romana naquela época. Então, mas sempre tinha gente que se levantava e começava a ler a Bíblia, conhecer e ver que ela estava errada. Mas aí o que a igreja romana fazia? Ela mandava matar, né? Ir para a fogueira, ir para outros, a Inquisição, né? Então ela estava muito poderosa, a igreja católica. Porque como é que ela começou? Depois do período dos apóstolos, na Bíblia, em Atos, até o Apocalipse, quando a Bíblia termina, os cristãos eram fiéis à palavra do Senhor. E eles eram perseguidos por quem? Pelo Império Romano. E aí o Império Romano matava os cristãos, jogava para os leões, mas quanto mais cristãos matava, o sangue deles era como o quê? Semente, que mais crescia o número de cristãos. O Império Romano, vendo que não conseguia resolver pela matança, ele falou assim: vamos ter que nos juntar aos nossos inimigos, porque a gente não consegue vencê-los pela força. E aí um imperador chamado Constantino, foi o que trouxe todas as heresias também para dentro da igreja, guarda de domingo, outras coisas, né? Se tornou o chefe do Estado e o chefe da igreja também. E aí vieram os imperadores, depois vieram papas, e aí continuou essa única igreja que comandava o mundo, né? Não existia protestantes, não existia evangélicos, não existia nada para combater. Mas aí depois de 1000 anos, por volta do ano de 1400, 1500, surgiram padres dentro da própria igreja católica e estudantes da própria igreja católica que viram que ela estava errada em muitas coisas, né? E aí a gente começa com a história de Martinho Lutero, né? E a situação, um grito no meio das trevas. E o que estourou foi a venda de indulgências. O que era essa indulgências? Era uma carta que o Papa, escrita pelo Papa, que ele dava o perdão dos pecados, né, das pessoas, e falava assim: se você tem um parente que morreu, se ele está no inferno, no purgatório, ele pode ir para o céu com essa carta. Aí as pessoas, na loucura, compravam essas cartas de indulgência para querer que fosse para o céu, ou seus parentes fossem para o céu. E aí a salvação era por obras, e não pela graça de Deus. As pessoas ficavam doidas para comprar essas indulgências, né, naquele período. E também tinha a questão das penitências, que tinham que andar ajoelhado nas escadas, rezando 1000 Ave Marias, mil Pai Nossos, né? E ali Martinho Lutero, vendo aquilo, ele falou: não, isso aí está errado. Isso aí não é o que agrada a Deus, não, né? E aí ele chegou no livro de Romanos, que a gente leu, né? E viu lá que o justo vive pela fé e não por obras, né? Ou obras da igreja, como estava acontecendo lá no catolicismo, né? Então, por causa disso tudo, ele começou a ler a Bíblia. E antes ele não queria ser padre, antes da história dele, ele queria ser um advogado. Mas a história conta que uma vez ele estava indo para uma outra cidade, e aí estava chovendo muito, e caiu um raio perto dele, quase que ele morre. E naquele momento ele decidiu servir a igreja, sendo um monge, um padre, né? E ali, naquele momento, ele começou a estudar muito a Bíblia, lendo profundamente. E ele chegou nessa passagem de Romanos que fala que o justo vai viver pela fé. E ele viu que a justiça nossa vem de Deus e não de nós mesmos, né? E aí começou a doutrina da justificação pela fé. Ele viu que essa passagem tinha em outros, né? Em outros lugares, em Abacuque 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3, né? 11, em Hebreus 10:38 também fala sobre isso, né? E ele começou a estudar e ver que a teologia romana não compactuava com a teologia divina. E ali ele começou a estudar e fez as 95 teses, trabalhando somente essa questão de que o justo vive pela fé, como essa imagem ali tem nos mostrado, né? E o que é a justificação? Justificação é o ato jurídico de Deus de declarar o pecador justo, não por seus méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Lá em Gálatas 2:16 nos diz: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. A fé é o canal, não a causa.
A causa da salvação é a graça de Deus. O meio da salvação é a fé em Cristo. E o objeto da salvação é a obra consumada de Cristo. Ou seja, então você me pergunta, Ivan, então as obras não fazem a gente se salvar? Não, é somente o sangue de Cristo. Foi isso que Martinho Lutero descobriu. As obras é somente um resultado da nossa ligação com Cristo. Porque se eu amo a Jesus, eu vou obedecer os seus mandamentos e vou fazer as suas obras de amor, né? Não para o meio de me salvar, mas porque eu já estou salvo nele, né? Em Jesus, né? Então, as obras não são um caminho para a salvação, mas o resultado de uma vida salva. Efésios 2:10. Vamos passar mais um aqui. Salvos pela graça, não por obras, né? Então, ele viu essa importante verdade que tinha sido esquecida pelas pessoas, né? E que a igreja romana colocou como a base, né? Que a gente tinha que salvar por penitências, né? Por relíquias. O que eram essas relíquias? Por exemplo, eles iam lá na floresta, pegavam pedaços de madeira das árvores, faziam lascas dela e diziam que aquelas lascas eram as próprias lascas da madeira da cruz de Cristo. Então eles faziam essas loucuras, né? E, por exemplo, pegavam um pano qualquer assim, e falavam que esse pano era o próprio pano da roupa de Cristo, né? Algo que aquilo começou a incomodar Lutero. Por isso que ele começou a ficar muito revoltado com essas heresias que o romanismo estava fazendo, né? Então, daí os reformadores criaram os 5 solas. O que é sola? No latim é o somente, né? Então, o que são os 5 solas?